Um vazio, uma escuridão absoluta, um cheiro úmido e gélido. A consciência retorna lentamente, como um espectro se materializando nas trevas. Onde estou? O que é essa caixa apertada e claustrofóbica? O pânico me invade como um demônio, seus dedos espectrais apertando meu coração. Estou enterrado, vivo. A realidade me atinge com a força de 1000 toneladas de terra. Estou preso em um caixão, envolto em um abraço gélido e implacável. O ar é denso e fétido, carregado com o cheiro nauseante da decomposição. Cada respiração, um lembrete cruel da minha mortalidade iminente. Tento gritar, mas minha voz se transforma em um sussurro rouco e abafado. Ninguém pode me ouvir. Ninguém pode me salvar. O desespero me consome, transformando meus pensamentos em um turbilhão caótico. Tento desesperadamente me libertar, arranhando as paredes de madeira com minhas unhas. Cada movimento é uma tortura, uma lembrança agonizante da minha situação. A escuridão me envolve como um sudário, e a morte, essa amante cruel e implacável, me chama para seu abraço eterno. No século XVIII, a sombra da morte aparente pairava sobre a sociedade como um espectro vingativo. A medicina ainda engatinhava e os médicos frequentemente confundiam estados de coma profundo ou inconsciência com a morte. O medo de ser enterrado vivo se tornou uma obsessão mórbida, permeando todas as camadas sociais, do nobre ao camponês. A ausência de métodos confiáveis para determinar a morte com certeza absoluta, como se desafiássemos o próprio São Pedro na porta do céu, alimentava essa paranoia. A palidez da pele, a ausência de pulso e a frieza do corpo, considerados sinais de morte, também podiam indicar condições médicas tratáveis. Essa terrível incerteza gerou uma série de medidas preventivas, algumas práticas, outras bizarras. Em algumas comunidades, os corpos eram mantidos em casas de espera, verdadeiras antessalas do além, onde os vivos podiam observar os mortos em busca de sinais de vida. Caixões com sinos ou tubos de ar conectados ao mundo exterior eram inventados, oferecendo aos infelizes sepultados prematuramente uma última esperança de resgate, um fio tênue de ligação com o mundo dos vivos. Essas medidas, embora bem intencionadas, não conseguiam dissipar completamente o terror de ser enterrado vivo, um medo que assolava os sonhos e alimentava os pesadelos mais tenebrosos. A história de Essie Dunbar, uma jovem do Mississippi, ilustra vividamente o horror do enterro prematuro. Em 1915, Essie sofreu um ataque epilético que a deixou em um estado de coma profundo, como se a vida tivesse lhe escapado por entre os dedos. Acreditando que ela estivesse morta, sua família preparou um funeral rápido, afinal, a morte não espera, e a enterrou em um cemitério próximo. No entanto, o destino, esse autor de tragédias, reservava um destino cruel para Essie. Anos depois, sua irmã confessou ter ouvido arranhões e gemidos vindos do túmulo de Essie na noite do enterro. Aterrorizada, com a alma gelada, ela convenceu a família a exumar o caixão. O que eles encontraram os deixou horrorizados, como se tivessem aberto a porta para o inferno. O forro do caixão estava rasgado e arranhado, evidenciando uma luta desesperada pela sobrevivência, um grito silencioso por socorro. O corpo de Essie estava contorcido em uma posição grotesca, suas mãos e rosto cobertos de terra, como se ela tivesse lutado contra a própria morte. Seus olhos, arregalados e cheios de terror, pareciam encarar o vazio da morte, um espelho da sua última agonia. Essie Dunbar,
havia sido enterrada viva, condenada a uma morte lenta e agonizante, um sofrimento que desafiava a imaginação. A história de S. Dunbar não é um caso isolado, uma anomalia macabra. Em escavações arqueológicas ao redor do mundo, arqueólogos se depararam com caixões que guardam evidências perturbadoras de enterros prematuros, como se o passado sussurrasse seus segredos terríveis. Arranhões frenéticos nas tampas dos caixões, ossos de dedos quebrados e até mesmo marcas de dentes nas almofadas fúnebres contam histórias mudas de terror e desespero, um grito silencioso ecoando através dos séculos. Em alguns casos, os esqueletos foram encontrados em posições anormais, contorcidos em espasmos de agonia, como se tivessem sido congelados no momento de puro terror. Essas descobertas macabras fornecem uma janela assustadora para o passado, revelando a frequência assustadora com que o erro médico e o medo da morte aparente condenavam pessoas inocentes a um destino terrível, um epitáfio de sofrimento. Essas marcas do além servem como um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da natureza efêmera da morte. Elas nos forçam a confrontar a possibilidade aterradora de que a morte, em vez de ser um sono tranquilo, pode ser um despertar para um pesadelo inimaginável. As histórias de enterros prematuros transcendem os anais da história, infiltrando-se no folclore e nas lendas urbanas, nas histórias sussurradas à beira da fogueira. Coveiros, os guardiões silenciosos dos mortos, aqueles que conhecem os segredos da noite eterna, relatam ouvir sons estranhos vindos das sepulturas, gemidos abafados, arranhões frenéticos e até mesmo gritos de gelar o sangue, ecos de um pesadelo sem fim. Essas histórias, transmitidas de geração em geração como um segredo terrível, alimentam o medo ancestral do enterro prematuro. Em muitas culturas, acredita-se que os mortos inquietos, vítimas de um destino cruel, vagam pela terra como espíritos vingativos, almas penadas buscando vingança contra aqueles que os condenaram a uma morte lenta e agonizante.